prezados amigos, prezados irmãos de caminhada, mais um momento de reflexão, onde nós, conectados à cúpula espiritual de Fabiano de Cristo, aos irmãos espirituais superiores, vamos limpando o nosso pensamento, a nossa mente, para que possamos nos conectar de forma mais efetiva aos ensinamentos trazidos. Hoje a reflexão tem o título Tesouro Enferrujado, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. Na mensagem, Chico nos traz: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De um modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoções transitórias dos sentimentos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro de Cristo. A partir desta mensagem, é importante que a gente reflita sobre aquilo que realmente é necessário para a evolução do espírito. Quando, ao lermos o título, Tesouro Enferrujado, nos passa uma ideia de bens materiais. Mas é justamente o contrário, porque os bens que nós, enquanto espíritos em processo evolutivo, levaremos para que a nossa evolução possa acontecer, são os bens do coração. Este coração que se transfigura nas aprendizagens que o espírito desenvolve ao longo do processo reencarnatório e ao longo das reencarnações, aprendendo e contribuindo com a aprendizagem dos seus irmãos. E essa aprendizagem, ela está muito relacionada ou está efetivamente concebida e construída a partir da reflexão nos sentimentos que construímos. Se outrora, quando ainda éramos primitivos, cultivávamos a ideia de que havia necessidade de ataques físicos, de embate corporal, hoje sabemos que o diálogo, a conversa é a via mais adequada e, portanto, o cultivo dos sentimentos ele precisa se tornar cada vez mais efetivo. Nesse mundo de regeneração que se aproxima, o amor será então a substância essencial para o processo de evolução,
Mas quando ainda estamos, ou como ainda estamos, no mundo de provas e expiações, ainda há muito a que se galgar para que entendamos que o amor ao próximo, a humildade, são sentimentos que nós não cobramos. São sentimentos que devem ser cultivados sem olhar a quem. Porque, afinal de contas, somos todos irmãos. Somos filhos de um mesmo Pai. E o nosso processo evolutivo, a função, o objetivo, é que sejamos felizes. E só seremos felizes em plenitude quando aprendermos efetivamente a amar, a ser humilde e a cultivar pelo outro aqueles sentimentos mais sublimes, ainda que entendamos e saibamos que todos os sentimentos, os bons sentimentos, são sublimes. Por quê? Porque foi Deus quem impregnou nosso espírito desses sentimentos. E são sentimentos que deveriam ser puros, verdadeiros, sentimentos capazes de fazer com que a gente modificasse a estrutura do nosso próprio espírito. Mas, como diz a mensagem, muitas vezes, em função de não compreendermos a plenitude ou a pureza desses sentimentos, acabamos criando empecilhos para que esses sentimentos sejam efetivados com o nosso próximo. E muitas vezes, não só com o nosso próximo, aquele que não é do nosso círculo familiar, mas dentro do nosso próprio círculo familiar. Porque às vezes criamos barreiras de não compreender ou de não compreensão mais efetiva desses sentimentos, como aquilo que vai fazer com que nós nos aproximemos uns dos outros enquanto espíritos encarnados, mas também enquanto espíritos desencarnados que seremos. Então, meus irmãos, que possamos exercer os sentimentos em sua plenitude, na sua pureza, esses bons sentimentos que estão marcados no nosso espírito, porque, afinal de contas, somos filhos de Deus e Ele impregnou nossos espíritos com todos esses bons sentimentos. Basta que consigamos acessar esses sentimentos puros e fazer com que eles efetivamente façam parte da nossa vida diária. Quando lidamos com o outro, este outro que é o nosso irmão, que possamos compreender que temos esta capacidade, que possamos exercer cada vez mais a afabilidade, a humildade, o amor, para que a gente possa efetivamente subir nos degraus da evolução, indo em direção àquela felicidade, que não é uma felicidade plena, mas é uma felicidade que chegaremos com o processo de evolução. Que Deus, que o nosso Mestre Jesus, que Fabiano de Cristo e esta cúpula espiritual possam permanecer conosco, possam nos guiar e possam nos ajudar na renovação dos nossos sentimentos e na efetivação deles com os nossos irmãos. Que possamos ficar conectados a esta cúpula espiritual para que, seja o lugar que nós formos, possamos estar intuídos por esta cúpula de espíritos protetores. Que Deus, Fabiano de Cristo e Jesus Cristo fiquem conosco. Que assim seja.